Olá pessoal, tudo bom? Nesse módulo eu vou estar falando sobre as sanções, tá? Que são aplicadas a todos os cidadãos que solicitam a residência e não respeitam a lei de imigração, tá? Em outras palavras, essas sanções são as multas que eles aplicam, ok? Eu acredito que a maioria desses slides vão estar em espanhol, porque eu retirei ele da própria lei que regulamenta, mas eu vou estar lendo em português, tá? E é mais para conhecimento mesmo de vocês, porque eu acredito que vocês não vão querer deixar que esses documentos sejam vencidos, ou também eu acredito que vocês não vão querer criar infrações dentro de um país, tá? Que não é o nosso, certo? Então, uma das sanções é a multa, tá? Ela é aplicada aos estrangeiros que estão sujeitos ao pago de multas nos seguintes casos, tá? Pelo vencimento do prazo de permanência como turista, mas essa multa não se aplica a nós, tá? Por vencimento no prazo de permanência de não residente, que também não se aplica a nós, porque nós estaremos entrando com um pedido de residente, ok? Deixa eu colocar aqui o marca-texto. E no caso, essa multa só será aplicada a nós no caso de quem vai tirar a residência temporária, ok? Quem está tirando a residência permanente, essa multa não se aplica, tendo em vista que ele já vai estar com o seu carnê de migratório permanente, e a lei não diz que ele vai sofrer essa sanção, tendo uma vez que ele já solicitou a residência permanente, ok? Então, quando que o residente temporário vai sofrer essas sanções, né? No caso, quando ele desrespeita a lei, ok? Deixando vencer, tá? O seu carnê temporário, tá? Se você está com dúvida a respeito do que é o carnê, veja lá o módulo que mostra o que são cada documento, entendeu? Então, quando a pessoa que não vai solicitar a residência permanente, ela vai receber um carnezinho, mas lá vai estar escrito carnê de residente temporário. Esse carnê de residência temporária só tem validade de 2 anos. Então, depois de 2 anos, você precisa obrigatoriamente solicitar a residência temporária. E aí eu deixo o meu conselho: 3 meses antes de vencer o seu carnê de residente temporário, você deve dar entrada, ok, ao seu carnê de residência permanente. Lembrando que essa multa, tá, e essas explicações só se aplica a quem aplicou para o residente temporário. Quem aplicou para o processo de residente permanente, essa multa não se aplica, ok? Então, aos residentes temporários que deixaram seus documentos vencerem, ok? Eles, além de pagar a multa no valor de 253.000 guaranis e 20 centes, tá? Ainda vai ter que fazer todo o processo novamente. Todo o seu processo é anulado. Então, todos os gastos que você já teve anteriormente para montar o teu processo, você vai ter que refazer tudo de novo e ainda tem que pagar essa multa, ok? E aqui eu coloquei só os valores, tá? Do que você vai ter que pagar novamente. Hoje, uma residência temporária, tá aqui ó, residência temporária, ela está custando em torno de 1.388.805, tá? Por isso que eu falei, quem tem nível superior, já é formado, solicite a residência permanente, entendeu? Porque a diferença de valores é muito pouca, estão vendo aqui? É muito pouca. Aí você agora que não tem nível superior deve estar se perguntando, mas eu não posso tirar diretamente a permanente? Não pode, a lei diz que não. Tá? Eu estou te falando do que é correto. Se fulano ou beltrano você ficou sabendo que tirou de forma ilegal, eu não aconselho isso, entendeu? Mas
Quem pode tirar a residência permanente, tire, porque a diferença vocês podem ver aqui, ó, é muito pouco. Quem vai ter que fazer a residência permanente, né? As pessoas que não têm título de nível superior, elas vão ter que fazer residência temporária, vão pagar esse valor e depois de 2 anos vai ter que montar o processo novamente e pagar este valor. Então, praticamente vai pagar o dobro, certo? E aqui são os valores das multas, né, que eu estava explicando, ok? Tá? Por vencimento do prazo de permanência, vai pagar 253.020, tá? E por não apresentar documento na entrada do país. Teve um módulo que eu falei sobre isso, né, das pessoas que vão retirar a documentação, monta todo o processo, monta todos os documentos. Aí na hora de entregar eles vão te cobrar. Cadê o documento que prova a data que você entrou no país? Aí você vai mostrar o documento está depois que você tirou os documentos, para explicar melhor, né? As pessoas elas entram no país, não tiram o permisso, né, que é a autorização de entrada no país, elas não tiram o documento e elas dão entrada em todos os demais documentos. E somente depois ela lembra deste documento. Então esse documento ele vai ter data do dia que você está retirando, entendeu? Então se você entrou no país, só um exemplo, se você entrou, vamos dar um exemplo, na segunda-feira você entrou no país e não pegou o seu permisso, né? Na quarta, quinta e sexta você já conseguiu retirar alguns documentos. Aí vamos supor que na quarta, quinta e sexta você conseguiu retirar todos os documentos. E aí na segunda-feira, quando você for entregar os documentos, né, para retirada das demais documentação, você lembra que não retirou o permisso, né, que é o documento de entrada. Aí você vai lá e vai retirar. Quando você for entregar toda a documentação, o que eles vão perceber? Que você já estava no país há 7 dias de forma ilegal e somente depois você foi retirar o documento. E aí você vai pagar essa multa. A outra penalidade que pode sofrer é o rechaço, né? Que nesse caso aqui é como que se eles negassem, né? Negasse toda a sua documentação, ok? O rechaço é a atuação administrativa por qual a autoridade migratória competente, tá? Ela efetua no controle migratório, tá? Devido ao ingresso ao país de um estrangeiro ordenado que se proceda de imediata recondução ao país de embarque. Em resumo, gente, né? Você cometeu se você cometer algum desses casos aqui, ó, não apresentar a documentação exigida, tá? Ou quando não se comprova a existência de algumas das causas de admissão, que é o caso que eu falei, você não tem permisso, e quando for surpreendido em tentando ingressar no território nacional, tá, de forma ilegal, eles vão negar todo o seu processo, entendeu? Às vezes você pode ter já dado entrada, iniciado, e eles vão negar todo o seu processo, tudo que você fez, entendeu? Eles vão negar e vai ser anulado. E a outra forma, tá, é a expulsão. Tá? A expulsão é um ato ordenado pela autoridade competente administrativa, a qual se põe o estrangeiro, né, à força mesmo para fora do Paraguai. Ok? E em que casos, né, que eles vão fazer isso, né? Então, quando a pessoa ingressou, tá, de forma clandestina ao país, ou seja, se tu entra no país e não solicita o permisso, tu está entrando de forma clandestina, entendeu? Você tem que pegar o permisso, nem que seja para turista, né? Não importa a forma que você vai pedir esse permisso, mas você tem que pedir, né? Mas eu já orientei em outro vídeo que você não vai pedir o permisso de turista, você vai informar que você está entrando no país como estudante, porque o permisso de turista, a validade é menor do que o de estudante, ok? O outro ponto 2 é quando houver realizado o ingresso, tá? Ou permanência no país mediante declaração ou apresentação de documentos falsos, tá? Outro ponto é quando houver permanecido no país, tá? E uma vez vencido o prazo de permanência autorizado.
Então, se tu deu entrada no teu documento temporário e você deixou vencer, entendeu? Eles podem te expulsar. Não quer dizer que vai acontecer, gente, mas a gente sabe que já houve casos, é só pesquisar na internet que você vai ver de casos de pessoas que foram expulsos. E de tempos em tempos a migração ela vai nas universidades para averiguar se os alunos estão legal, entendeu? O outro ponto 4 é quando houver permanecido no território nacional, uma vez cancelada a sua residência, tá? Vai dar no mesmo, é a mesma coisa aqui, entendeu? Então não deixem, tá? A permanência de vocês temporária vencer, tá? Então, quem for tirar a temporária 3 meses antes, né? Eu digo até antes ainda, 4, 5 meses antes que você tiver para vencer a temporária, que ela tem validade apenas de 2 anos, você deve dar entrada, tá? Na, na permanente, ok? Não esqueçam, isso é muito importante. E era isso, pessoal.